Estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast Vozes Materna. Eu sou Ivete. E eu sou a Cleide. E hoje vocês estão vendo que a gente está estreando a nossa logo. Vozes Materna. É com muita alegria que estamos aqui hoje para falar mais uma vez com todos vocês que nos acompanham. E complementando o que a Ivete tem para trazer para a gente sempre, a gente vai iniciar aqui com muita energia, com muita coisa boa. E hoje nós estamos iniciando de uma maneira diferente. Vocês perceberam? É isso mesmo. Hoje somos só nós duas. Vocês estão acostumados a nos ver sempre com uma pessoa convidada, mas hoje nós somos as nossas convidadas. A Ivete é a minha convidada. E a Cleide, a minha convidada. Então, juntas, nós vamos trazer algo muito maravilhoso e impecável. Sempre com muito amor, muito carinho e muito conhecimento para transbordar na sua vida. Para sempre trazer aquilo que está faltando, aquilo que você não tem o conhecimento. E nós estamos aqui juntas. É isso aí, juntas. Para fortalecer do nosso lar para o seu lar. É isso aí. Bora começar então, Cleide? Bora começar. E para começar um pouquinho, eu já quero saber hoje quem é a Ivete e quem ela era antes de começar esse podcast. Uau, aí você já pegou pesado, hein, Cleide? E é isso, nada de brincadeira. Brincando, mas com muita seriedade. Então, hoje vocês vão saber os nossos segredos. Bora lá. Bom, quem é a Ivete antes do podcast? Eu acho que tem algumas coisas que são importantes a gente ponderar. Eu acho que a gente tem várias fases na nossa vida, né? E tudo que vai acontecendo na nossa vida, ela vai refletir o que nós vamos ser amanhã. Tanto que quem somos hoje é reflexo, né, do que a gente viveu até agora. E eu acho que é importante trazer, né, Cleide, que a gente também pode mudar a nossa realidade quando a gente busca coisas novas, quando a gente almeja coisas novas, a gente precisa ir em busca dessa transformação, né? A Ivete, antes do podcast, eu sou formada farmacêutica, de formação eu sou farmacêutica pela Universidade Federal aqui de Santa Catarina, sou pós-graduada em psicologia transpessoal. Eu acho que essa até nem você sabia, hein, Cleide? Não sabia, hein? Olha, a novidade não é só de vocês, hein? Ela é para mim também. Então, é isso. Então, o que me fez querer buscar? Inclusive, a pós-graduação, ela já veio num momento na minha vida em que eu vim buscar a busca do autoconhecimento. Quando eu comecei a perceber que eu precisava olhar para mim, para depois poder pensar em ajudar outras pessoas. E a pós-graduação ela veio um pouquinho antes da minha gestação, um pouquinho antes da pandemia, e foi assim um momento que ela tinha que vir. E tá aí uma das coisas que eu acredito muito, eu acho que nós acreditamos muito, porque nos conectou muito, né? Que as coisas elas acontecem no momento em que elas precisam acontecer. A gente sim tem que se colocar aberto, né? Se colocar aberta para as coisas, mas quando as coisas vêm, elas só são apresentadas para a gente quando a gente está preparada para encarar. E o podcast foi assim na nossa vida, né, Cleide? Sim, é algo que a Ivete trouxe aqui, que eu quero colocar um gancho aqui, que eu acho que enfatizar mesmo o fato da gente se colocar no lugar certo. Que as coisas só acontecem quando você está disposto, primeiro, a receber. Se você não se abrir, se você estiver aqui de braços cruzados, com certeza você não vai receber o que o universo tem para você, o que aquele momento vai trazer para você. E eu e a Ivete, por muito mera coincidência, algo do universo, algo que eu já estava buscando há muito tempo, a Ivete também buscando aquela pessoa para a gente unir forças, porque sozinhos nós não somos nada.
É isso aí. E quando a gente une forças, a gente busca, se abre para esse conhecimento, com certeza as coisas ficam mais leve e mais tranquila. Então, é o que eu sempre digo, esteja aberta para receber, aberta para novos conhecimentos. Eu sempre gosto de trazer, troque a sua lente. É isso aí, né? E só para fechar, e aí eu já passo para ti, para a gente também te conhecer, né? Nessa jornada da busca do autoconhecimento, então veio a pós, eu me tornei mãe, e depois da maternidade, assim, tudo mudou mais ainda. Parece até um clichê a gente falar, né? Porque quando a gente não é mãe, a gente ouve muito isso, né? Ah, quando você tiver o teu filho, vai mudar, porque... enquanto a gente não é mãe, a gente não entende. E eu achava assim, não, as minhas amigas falavam assim, ai, gente, não é tudo isso. Mas assim, com a chegada da minha filha, a minha filha hoje tem 3 anos, a minha vida parece que mudou de cabeça para baixo. E o que fazer quando a vida da gente muda de cabeça para baixo? E o mais incrível é que, por eu ter me permitido essa busca do autoconhecimento, logo eu percebi que de cabeça para baixo era o meu lugar certo. E aí eu comecei a mudar muitas coisas na minha vida. É desafiador? É desafiador. São muitos caminhos, né? Hoje, por exemplo, eu ainda trabalho na minha área, eu sou concursada da Universidade da UFSC, né? Trabalho no HU, tenho a minha empresa de aluguel de brinquedos para desenvolvimento e a gente ainda está nesse podcast. Então, assim, como a gente arruma tempo para tudo isso, né? E eu acho que isso também é uma coisa que é importante a gente trazer, assim. E quando a gente arruma tempo para tantas coisas, claro que a gente não consegue estar 100% com a nossa família, com os nossos filhos. Mas como a gente molda isso e como a gente consegue seguir e não trazer culpa, porque a maternidade, ela nos traz muito essa culpa. E é por isso também, essa é uma das razões que a gente quis trazer esse nosso podcast, justamente para a gente falar, para a gente trazer um pouquinho mais de leveza para as mães. Porque a gente sabe que a maternidade, ela nos culpabiliza de uma forma, porque a gente não é mais uma mulher na sociedade, a gente é uma mãe que precisa dar conta da sua função de mãe, e precisa dar conta de todas as outras coisas. E quando a gente deixa de fazer algumas coisas para a nossa família, a gente também é julgada. E eu acho que é isso, sabe? A gente trazer essa reflexão. E que a gente precisa de rede de apoio. Rede de apoio, e eu gosto de trazer muito assim, ó, o pai, o marido, o companheiro, ele não é rede de apoio. Ele tem que ser parceiro. Porque se ele não for parceiro, a gente não consegue. Porque só assim... Porque hoje, por exemplo, quando eu deixo a minha filha com ele, eu consigo... Ok, ela está com o pai dela, ele também faz parte, para que eu possa também cuidar de mim. E eu acho que é isso que depois você vai trazer um pouquinho para a gente. Mas, agora me conte, se apresente para nós, fale dos seus desafios nessa tua jornada, né? Antes do podcast, nessa jornada materna, nessa jornada... Enfim, diga-nos tudo e não nos esconda nada. Uau! Então, eu gosto de dizer que a minha história, ela já é um livro, né? Já está num livro. E vai publicar daqui a pouco. Vai, com certeza. Uhul. Não, já tem uma parte dela publicado. Uau! Já Nem tem. eu sabia. Já não temos. Estou dizendo. Então, já tem. E a minha história como mãe, ela vai ser um livro muito rápido, né? Que nós vamos estar... Opa, ainda é cedo. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Logo vocês vão saber. Mas, voltando para a Cleide. Quem é a Cleide antes disso tudo? Antes de Vozes Maternas, antes de podcast, antes de tantas coisas, né? Eu sempre gosto de dizer que, antes de tudo, eu sou uma filha amada de Deus. Amém. Porque se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar, como que nós vamos conseguir conciliar algo? É por Ele que nós estamos aqui. É por Ele que
É Ele que nos deu a vida de presente. Então, Sim. nada existe, não existe uma mãe, não existe uma filha, não existe vida, não existe nada. Não importa a sua crença, Deus é o maior. A minha frase é: tudo toma o seu verdadeiro lugar se Deus ocupar o primeiro. Amém. Então, quando a gente coloca Ele, as coisas acabam ficando mais leves. Talvez você possa se perguntar assim: Cleide, por que tantas crenças? Por que crer tanto em Deus? Conforme eu vou contar um pouco da minha história, você vai compreender o porquê da importância e do lugar que Ele tem. Então, assim, para começar, né, eu sou Cleide, eu sou esposa, eu sou mãe de 3, um anjo e 2 filhas, e sou avó de uma belíssima menina. O meu mundo é todo cor-de-rosa. Que lindo, né? É maravilhoso. Quando a gente chega na fase de ser avó, é que muda, vira mais uma chave, né? A maternidade, ela vira uma chave, e quando a gente, né, passa a ser avó é mãe 2 vezes, né? Tem o seu brilho e as suas sombras, como tudo na vida de uma mãe. Sim, com certeza. E é sobre isso e muito mais que vamos falar aqui hoje. E é isso mesmo. E hoje o nosso episódio é para isso. Para você que está nos ouvindo conhecer um pouco da nossa história. Conhecer quem é que é essas loucas que trouxeram o podcast e o porquê Vozes Materna, né? Porque Vozes Materna, ela é muito, muito relacionado com o propósito de vida que nós temos. Para mim... E para mim, nossa, eu ia falar isso quando eu comecei a falar e não falei do propósito. Você vê como a gente conecta, né? Demais. E a gente conectou assim. Dessa maneira. Mais para frente nós vamos comentar sobre essa nossa conexão. Então, assim, ó, é algo muito forte. Eu sempre digo que Deus tem um propósito para cada um de nós. Às vezes você possa não acreditar em Deus, mas você tem o seu Deus, e Ele dá um propósito para cada um. Só que você precisa aprender a ver, ouvir e sentir o que Ele tem para você. E Ele tocou muitas e muitas vezes na minha porta, e eu não estava pronta para ver, ouvir e nem sentir o que Ele tinha para mim. Então, é isso que eu comentei, né, quando eu falei essa questão da gente precisa estar pronto, precisa se abrir e estar pronto, né? A gente não vai abrir a nossa mente para o que vem quando a gente não está pronto, quando a gente não está preparado. E quando você fala assim, né, por mais que se você não tem uma religião, mas assim, eu acredito que todas as pessoas, elas creem em algo. Indiferente, a gente não vai entrar em religião, mas indiferente, você crê em algo, a maioria das pessoas crê em algo superior. E quando a gente coloca isso, né, foi o que eu fiz na semana que a gente se conectou. Eu tinha colocado, e foi interessante porque quando a Cleide começou a falar, eu falei assim, eu queria montar um podcast, porque isso vinha, eu vinha trazendo isso, só que eu precisava conectar com alguém. Sim. Eu tinha algumas pessoas passíveis em mente que eu iria tentar contatar, mas assim, foi tão maravilhoso porque eu não precisei contatar ninguém, a gente se conectou. O universo, Deus, sei lá o que você pensa, mas daqui a um pouco nós vamos contar com detalhes isso aqui. Vai ficar um mistério, fique aí. Então, voltando um pouquinho mais de quem é a Cleide. A Cleide, antes de tudo, ela tem uma empresa de transporte escolar, a qual me trouxe uma bagagem muito, muito grande para estar aqui hoje. Porque são mais de 20 e tantos anos atuando diretamente com pais e filhos. Aí eu olho para tudo isso, quantos desafios eu passei, quantas e quantas vezes os filhos
talvez de vocês que estão nos ouvindo, sentaram do meu lado e pediram muitos conselhos. Nossa. Se abriram de coração, colocavam o que estava do mais íntimo lá dentro. Tinha coisas que eu não podia me calar, mas eu também tinha que ter um jogo de cintura, um jogo né? de cintura para chegar aos pais sem esses adolescentes, sem essas crianças saberem que era eu que estava contando, que era eu que estava trazendo. Mas não era um contar de ser fofoqueira. Precisava abrir os olhos do pai para ele sim orientar. Nossa, eu chego a me arrepiar quando você fala isso, porque eu fico pensando, né? Quando a gente tem filho, né? A minha filha tem 3 anos e eu fico pensando assim, que Deus permita que eu tenha pessoas na vida dela que num momento em que ela talvez se abra para outra, confie em outra pessoa e não em mim. E eu queria muito poder educá-la para que ela confiasse em mim 100% das vezes, mas a gente sabe que a gente também erra e que isso provavelmente vai acontecer e que a pessoa que for que for escutada, né, que ela se direcione, ela vem até mim. Isso. Né? E me traga isso para que eu possa intervir antes que talvez coisas piores aconteçam ou que as coisas desenrolem de uma maneira pior, né? Então, é isso que a gente quer trazer aqui também. O fato de você, quando for colocar um filho num transporte escolar, busque saber quem são as pessoas. Quando você vai colocar num colégio, procure ter lá dentro conhecimentos que as pessoas possam ser os seus olhos quando você não vê. Isso é em tudo que você vai buscar para o seu filho e orientá-lo muito bem. E muitas vezes, para ter essa orientação, você, mais uma vez, eu vou enfatizar, você precisa se abrir. Porque o nosso mundo ele é muito cheio de crenças, ele é muito cheio de limitações, algo que nós trouxemos da nossa família que um dia eu vou falar um pouquinho mais dessa base da família, algo que nós trouxemos da família algo que a gente aprendeu lá dos nossos pais, a gente acha que tudo é certo, que tudo é correto, mas muitas vezes você precisa se abrir para o novo, se abrir para novos conhecimentos. O mundo mudou, as coisas mudaram e tudo precisa mudar junto. Porque lá fora, a educação, o jeito que tratam nossos filhos, tudo está diferente. E precisa a gente ir em busca. E é esse ir em busca, né, voltando um pouquinho para a minha história, que eu precisei fazer isso. Eu vou contar um pouquinho de um episódio que aconteceu na minha vida para você conseguir compreender aonde nasceu a Cleide mentora, a Cleide terapeuta. Foi em desafios na maternidade. Não foram poucos, com certeza. Como eu disse, Deus bateu muitas e muitas vezes na minha porta, mas eu não estava pronta. E para isso, muitas vezes Deus nos mostra, quando nós não conseguimos ver no amor, precisamos aprender na dor. E eu, infelizmente, não foi no amor e foi na dor. Quando a minha segunda filha nasceu, assim, as minhas gravidez já foram gravidez de muito alto risco. Uma eu precisei tirar aos 8 meses, que ela estava perdendo muito peso, a minha mais velha, ela perdeu quase 1 quilo em uma semana. Nossa. Dentro da gestação, foi assim, e na médica... E é a fase que em uma semana ganha 500 gramas, né? Isso. Então, fui na médica na sexta, já agendei cesárea para segunda-feira, que não podia mais esperar. Uau. A segunda filha, quando eu fui fazer uma ultrassom normal de 7 meses, como a gravidez sempre era de alto risco, eu tinha muitas dores. A hora que a médica colocou o aparelho em cima, ela já botou a mão assim. Mãe, tu tá bem?
Aquilo foi assim um gelo, sabe? Porque o meu primeiro bebê eu perdi de 5 meses e ele ficou 3 semanas morto dentro de mim. Uau. Então, assim, ó, eu tenho muita coisa de experiência nisso Eu tudo. acho que nós temos que fazer alguns episódios, né? Só de nós duas aqui, hein? Eu também estou achando. Então, ali eu precisei ficar de repouso o resto da maternidade, o resto da gravidez, tomando remédio para segurar o bebê. O dia que ela nasceu, eu já sabia, porque eu tenho o vírus da hepatite B, que o médico já tinha me alertado que talvez ela pudesse precisar, se ela viesse com o meu sangue, não, com o sangue do meu esposo, ela precisaria fazer uma transfusão de sangue. Bem na época, 99, do HIV. Aquela época daquela revolução maluca que a transfusão de sangue era aquela loucura, né? Sim. E mais todo o risco de fazer uma transfusão num bebê. Então, ali, eu sei que eu não conseguia aceitar. De cesárea, eu passei a noite, ela estava naquelas incubadoras que bota para pegar aquelas luzes, eu passei a noite de joelho, orando por ela. E não sei como, eu sou sincera para vocês, durante a noite eu sei que eu me lembro de uma força, um frio, um calafrio que me fez assim, ó, de coluna abaixo. E eu acordei na cama. De manhã o médico veio e me disse assim, mãe, vamos? Eu assim, não, eu quero um segundo exame. E Mãe, estava tudo certo que ela tudo. iria fazer o procedimento e iria fazer a transfusão. Tudo. O infantil todo organizado, a ambulância nos aguardando, tudo pronto para nós descermos. Uau. Eu disse, não, doutor, eu quero um novo exame. Ele assim, mãe, tu tá maluca? Nós pegamos o resultado ontem à noite. Doutor, eu quero um novo exame. Mas o teu plano não cobre? Eu não perguntei. Eu quero um novo exame. E ele fez e pediu com agilidade. E o exame veio que ela não tinha mais nada. Uau, se isso não é fé, eu não sei o que é. Isso é só um. Tem muitos outros. Então, com certeza esses foram os caminhos que te motivaram, né? Os desafios, como você falou, que te motivaram a seguir na área de você cuidar das famílias, né? Se especializar em família e trazer isso para a tua vida, né? Fazer isso o teu propósito de vida, porque é isso que eu percebo muito claro em você, que você tem muito mais do que qualquer coisa, isso é o teu propósito, isso emana dentro de você. Então, assim, é muito forte, a gente sente essa energia vindo para fora, porque você precisa trazer isso e precisa falar isso para o mundo. Com certeza. E é algo assim, quando a gente faz uma mentoria, todos os mentores perguntam assim, qual é o teu propósito? O que você faria de graça se não precisasse de dinheiro? Tem gente que fica pensando horas e horas. Gente, o meu está muito claro. Se eu não precisasse de dinheiro, eu ajudaria a todas as mães. A todas as mães com um conhecimento. Primeiro, seria a base das 3 famílias. E a importância de cada uma delas ter o seu lugar. Segundo, por que tu fala tanto nessa base das 3 famílias? Porque quando eu fiz a minha formação, eu acho que eu ainda não falei das minhas formações, né? Então, assim, quando eu fiz agora a minha especialização em família, foi algo que me veio assim à tona. Porque a minha filha, quando ela tinha uns 3 para 4 anos, ela chorava demais de vizinhos baterem na porta. De tanto que ela chorava e a gente não sabia o que fazer. E quando eu fiz a minha formação, eu descobri que eu estava no lugar errado. Cleide, como assim no lugar errado? Sim, a minha filha estava sem mãe. E eu estava sendo mãe da minha mãe. Nossa, e isso é muito comum. E eu vou te falar assim que a minha pós-graduação, ela me trouxe isso muito, porque quando a gente fica adulta e os nossos pais começam a precisar do nosso auxílio, é muito fácil a gente mudar isso. Enquanto a gente não é mãe, a gente até leva.
Mas quando a gente se torna mãe, é muito desafiador. Eu passei por essa fase, eu ainda estou tentando superar essa fase, né? Onde que eu sempre, eu resolvo todos os problemas da minha mãe, porque talvez eu não tenha me colocado ainda no lugar de filha. E enquanto eu não consigo voltar para o meu lugar de filha para com a minha mãe, eu não consigo ser mãe efetiva da minha filha. Então, agora eu já vou te dizer uma como mentora e como terapeuta. Uau, ó. Aqui já vamos ter a resposta de como seguir, né? Primeiro, se tu não quer ver a tua filha sofrer mais tarde, trate isso muito rápido. Olhe para essa questão muito, muito rápido. Porque assim, você falou, eu estou cuidando, mas a maior pessoa que vai sofrer nisso é ela. Inconsciente. Ela não tem consciência, mas o inconsciente dela, ela vê que a Ivete está dando, às vezes, muito mais atenção para a mãe do que para ela. E era isso que acontecia comigo. E isso precisa de umas estratégias, de um jeito. E não é de um dia para o outro, e é como você fala assim, tá, ok, você precisa mudar isso, mas como? Não é assim, se você falar e tá, eu resolvo acordar amanhã e eu não vou. Não. Até porque é um propósito, é um trabalho, é um processo que precisa... E dói também. Dói porque a gente começa... Falou agora, tu pegou uma chave que eu queria colocar. O processo do autoconhecimento, tanto que a gente precisa. E esse processo do autoconhecimento, ele enfatiza também nesse lado de ser mãe. Ele dói. Mas ele é libertador. Separe essa palavra. Liberta da dor. Uau! Eu nunca tinha olhado essa palavra por esse ângulo. Gente, ela é... Porque se você não passar pelo processo, você vai viver a vida inteira buscando ser libertador. E você nunca vai conseguir. E quando você passa pelo processo, vai doer. Sim, é inevitável. Mas você liberta, você separa. Eu posso te falar uma coisa agora? Pode. Bem profunda. Bora. Eu acho que hoje... Você já me deu uma mentoria. E de vocês estão recebendo uma mentoria de graça também. Porque o que já me deu aqui a minha cabeça, assim, tá. Né? Coisas que eu sei que eu posso fazer. Sim, né? E que não são tão... E que são simples, mas que basta a gente se colocar... À disposição. Isso. À disposição para receber. Então, assim, esse meu lado foi... pela dor que eu fui estudar terapia para ajudar num processo de doenças, que é algo para um próximo podcast. Isso aí. Tá, que eu vou trazer, porque senão eu vou falar aqui há 1 hora e nós não vamos terminar, porque o livro vai ser bem grosso. E olha que a gente pediu para quem está gravando aí, que era para nos avisar com 10 minutos, porque... E aí, assim, mas e se a gente terminar antes? Será que a gente vai terminar antes? Eu acho que vai faltar tempo. Quem está nos ouvindo dá mais 10. Né? E eu acho que é isso que é incrível, né? Porque você traz muito essa tua formação, esse teu trabalho com famílias, com mães. E eu, por outro lado, venho nessa trajetória, justamente depois da maternidade, também percebendo, precisando olhar para as mães. E o podcast, ele me instigou por causa disso, porque... eu estou há 1 ano e meio no Clube Kids. O Clube Kids, ele é um aluguel de brinquedos para desenvolvimento. Então, a gente trabalha desenvolvendo as crianças em todas as suas fases, desde o nascimento até os 4 ou 5 anos. E a gente aluga esses brinquedos que eles são tão caros, muitas vezes, para os pais poderem ter acesso, e a criança ela usa por pouquíssimo tempo. Então, eu vi nisso uma oportunidade, porque eu passei por isso, e eu até desafio, né? Quem aí é pai, quem é mãe, que jogue a primeira pedra, se nunca comprou um brinquedo, e a criança ela brincou mais com a caixa,
do que com o próprio Com brinquedo. certeza, né? Você é mãe, você é avó, você vai passar essa fase agora da tua netinha daqui para frente, assim, ó, o desenvolvimento ele é muito rápido e muitas vezes, e aí o que me instigava também era essa questão de a criança, muitas vezes eu vi os pais transferindo essa responsabilidade para as crianças, porque assim, você vai num final de semana num encontro de família e lá na casa do primo a criança brinca com um brinquedo. Brinca, que eles se brigam para brincar naquele brinquedo. Junta 4, 5 crianças para você ver. Todas elas querem o mesmo brinquedo. Tem 10 brinquedos, mas eles querem aquele um. E aí os pais, nossa, mas ele gostou tanto, vão lá e compram. O que acontece com aquele brinquedo? A criança brinca por uma semana. Quando isso? E aí eu vi, muitas vezes, essa responsabilidade sendo transferida para a própria criança. Do pai e a mãe dizer assim, nossa, mas eu te comprei esse brinquedo tão caro, nem podia comprar e você não dá valor, você não brinca. E como a gente já começa a colocar isso nas crianças, o que isso influencia na educação, no desenvolvimento dela a longo prazo, quando, na verdade, a gente precisa voltar um passo atrás e olhar o que eu estou fazendo. Então, com isso, né, por eu ter gasto com alguns brinquedos também, que eu não precisaria ter comprado, porque ela quase não usou, surgiu na nossa vida o Clube Kids. A Emanuele estava com 7 ou 8 meses, e a gente decidiu comprar a franquia de Palhoça e São José. Então, atendemos Palhoça e São José, e são esses brinquedos que a gente aluga por períodos de 30, 60 dias, e depois desse período os pais trocam. Por quê? Porque também tem estudos, né, que falam que a criança, em média, ela brinca 36 dias. Ok, mas 36 dias é um mês e uma semana, vamos colocar assim, mas por que 36 dias, né? E por que ela para de brincar? Porque é o período, e aí nesses estudos se comprova, que é neste período que elas esgotaram todos os aprendizados que elas precisavam tirar, todo o desenvolvimento que elas precisavam tirar daquele brinquedo. Porque agora elas precisam de novos estímulos para desenvolver cognição motora, física, tudo. Então, por isso que é tão rápido. Então, por isso também que não vale a pena comprar esses brinquedos, né? Então, só para fechar, eu estou, desde março de 2023, eu estou à frente desse projeto. E o que acontece? Desde a gestação, com essa minha busca do autoconhecimento junto com a psicologia transpessoal, foi onde que eu fui percebendo que eu queria olhar mais para as mães. Então, eu ajudo, sim, os pais indiretamente, né, porque eu proporciono uma qualidade de vida, eu permito que eles tenham acesso a esses brinquedos, que eles desenvolvam os seus filhos. Com certeza eu ajudo os pais, mas eu ainda não estava fazendo nada para aquela mãe, eu não estava olhando ainda para aquela mãe. Isso vinha me cutucando durante esse processo. E é porque, assim, nós, como mães, a gente sabe a falta que faz, a insegurança que gera, o quão é desafiador ser mãe, o quão a gente precisa olhar para tudo o que nos acontece. Pegando esse teu gancho ali, eu gosto de fazer uma pergunta. Nasceu uma criança, mas também nasceu uma mãe. Nossa, todo aquele paparico, todo aquele amor, que lindo, que tal. E quem cuida da mãe? Isso, e isso, assim, ó, isso foi muito forte já na minha gravidez, porque, assim, eu tive a Emanuele na pandemia, então eu fiquei a minha gestação assim que eu soube. Eu fui afastada do trabalho, trabalhei de casa. Então, não fui mais para o hospital, porque na época eu trabalhava na linha de frente, a gente estava em plena pandemia. E ela não nasceu da pandemia, ela foi planejada, né, só para dar ela não aconteceu na pandemia, ela foi planejada só que quando começou a pandemia, a gente esperou uns 2, 3 meses, a gente ia desistir. Quando a gente ia desistir, ela já estava a caminho, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei, mesmo eu saindo pouco, porque eu trabalhava de casa e eu só ia para as minhas consultas. Uhum. Eu só ia para as minhas... Então, claro, eu fazia atividade física, eu fazia pilates, então
porque era necessário para cuidar de mim também, né? Cuidar da minha saúde. Mas todo o resto do processo eu fazia em casa. Mas em todos os locais, quando eu encontrava alguém, como ela está? Quantos meses? Sabe? Já tem nome. E eu comecei a olhar assim, cara, quem sou eu agora? Porque ninguém olhava mais para mim. Era só ela. E quando ela nasceu, foi mais ainda. E isso... que eu estava totalmente restrita, né? Numa fase em que eu não tive quase visitas, não tive... E aquilo me incomodou. Tanto é que, só para você entender que isso não é uma coisa que veio de agora, no meu puerpério, né? O puerpério é aquele período logo após o nascimento, que dizem que dura 2 meses, mas assim... há conversas de que dura uma vida toda, mas enfim, mas é aquele processo muito pós-nascimento que abala muito o emocional da mãe. Neste período, eu abri um canal no Instagram que chamava Puerperando Sem Culpa, onde eu trazia as minhas madrugadas do mamá dela, eram escrevendo esse canal no Instagram. E ele ainda existe, não está sendo alimentado. Junto com ele veio o Leve Maternar, só que são coisas que foram se perdendo pelo caminho porque eu não te abraço. Então, assim, fazem 3 anos que a minha filha nasceu. Então, nesses 3 anos... só para vocês entenderem que esse processo, esse querer ajudar as mães, querer dividir e falar da maternidade, né, trazer um pouquinho mais de leveza, agora ele criou forças, isso, vamos dizer criou assim. forças, porque ele vinha gestando, digamos assim. Né? E vamos olhar que tudo é uma gestação. Sim. Tudo precisa nascer. Tem uns que são mais rápidos, como os animais. Tem animais que são de 3 meses, tem outros que são de 9, tem outros que são de 11. E está tudo bem. Mas tem algo que eu quero enfatizar aqui, Ivete. Algo que você trouxe aqui. O fato que quando a gente está na gestação, todo mundo olha, depois do bebê nascer e tal. Eu, como esse lado sobre a minha mentoria do MFFI, Mães Fortes, Filhos Invencíveis. Que inclusive está aberto, né? Que inclusive está de portas, janelas e o coração aberto para você que é mãe. E é uma pergunta que eu vou deixar já aqui no ar. Quem é você? Se você não for você perder o seu filho, se você perder o seu esposo, se você perder o seu trabalho, se você perder os seus amigos, o que sobra de você? Porque quem é a gente na essência, né? Na essência, lá no profundo. Nossa, é difícil, né? É desafiador. E principalmente depois que a gente vira mãe, você pode perguntar para qualquer mulher que é mãe. Sim, o que é a primeira coisa. O que ela vai dizer assim? Eu sou fulana, mãe de. Agora pergunta para um pai o que ele é. Ele vai falar, com raras exceções aos papais que estão nos ouvindo, mas com raras exceções ele vai falar, eu sou formado nisso, eu trabalho isso... E, eventualmente, ele vai dizer assim, eu sou o pai de. Sou o pai ou esposo de. Mas a mulher, ela vai trazer... E por esse motivo, hoje eu já começo a olhar um pouquinho diferente nesse formato. Eu já não trouxe isso. Logo no começo, eu sou Ivete, mãe de Emanuele. Eu sou. Mas eu sou muito mais antes disso. A maternidade, ela faz parte de mim, mas ela não é eu. Sim, sim. É algo que eu convido você, mãe, enfatizar, olhar com muito carinho, porque, mais uma vez, é desafiador descobrir a sua essência, mas é incrível. Eu lembro tão bem que, com todos esses processos de desafio que eu passei na maternidade, eu me perdi. Perdi a minha identidade, gente. Ah, quem não? E eu digo que eu fui no fundo do poço. E quando eu fui nesse fundo do poço, que eu fui buscar uma mentoria, que eu fui buscar alguém para me auxiliar, e eu tinha muito esse preconceito de quando a gente precisasse de ajuda, né, coisas que a gente traz da nossa família 1, que a gente era fraco. Mas é muito pelo contrário. Nossa, isso foi uma conversa que a gente teve semana passada, né, Cleide? É verdade. E é muito pelo contrário. Quando você olha para você e diz assim,
eu estou precisando de ajuda. Eu não estou dando conta. Isso é algo que vai trazer para você, primeiro, a sua essência. Segundo, você vai mostrar a sua vulnerabilidade. Isso não é feio. Mas é doloroso e é difícil. A gente admitir que a gente precisa de ajuda e se colocar vulnerável. Porque a gente é muito julgada, né? Sim, mas eu só digo que assim, é esse lado que, se você não olhar para a sua vulnerabilidade, você vai viver a vida toda nesse sentimento. Eu falo assim, ó, nasce um bebê, nasce uma mãe e nasce uma culpa. Porque a culpa, ela já vem junto. Ela já vem de brinde, ela já vem de carona. Mas sabe por que nasce essa culpa, Ivete? Por falta do conhecimento. Sim, e é isso que a gente vai trazer para vocês aqui. Muito, muito, muito. Porque a gente quer justamente trazer abrir as mentes, permitir que se veja que é possível ter uma maternidade com mais leveza. É difícil? É desafiador? É. Não queremos aqui romantizar. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas trazer pessoas para falar sobre maternidade, mostrar caminhos, criar uma rede de apoio, criar uma rede de conexão, onde que a gente possa se ajudar, onde a gente possa oferecer para uma mãe que precisa de ajuda, mostrar o caminho. Existem caminhos. Sim, existe, e que esse caminho ele pode ser mais leve. Ele não precisa ser algo tão pesado. Quando você tem o conhecimento certo, você está com pessoas certas, junto, uma apoiando a outra. É isso aí. E é essa a ideia, é isso que nos move, é isso que a gente traz como propósito deste podcast, né? E eu diria mais, para mim eu trago como propósito de vida, que é olhar para as mães com o coração. Com certeza. Você falou tudo. Com o coração. Por isso que eu falei que a mentoria MFFI está de portas, janelas e coração aberto. Por quê? Porque é um local de acolhimento. A mentoria, ela não é só algo que eu vou falar. Não. Nós vamos ter o dia aberto para a mãe, para a discussão, para o diálogo, para trazer aquela coisa. Uma mãe fala, eu vou trazer o meu conhecimento. Outra mãe fala, eu vou trazer conhecimento. Um espaço seguro e sem julgamento, né? Total. Porque hoje de manhã, e é interessante, quando a gente chegou, eu cheguei um pouquinho antes e eu estava ouvindo um áudio, eu recebi um áudio aleatório, mas não por acaso, de novo, né? E dizia assim, ó, que a gente não sabe o porquê as pessoas tomam certas atitudes em função de coisas que lhe acontecem. Porque eu posso reagir a uma situação de uma maneira bem diferente da tua. Mas isso vai depender do meu contexto, da minha história de vida e o que está acontecendo na minha vida naquele momento. Exatamente. Esse lado, esse ponto que a Ivete trouxe, ele é muito, muito importante, que eu amo falar de equilíbrios das nossas emoções. E para equilibrar as nossas emoções, sobre o quão é importante isso, é o fato de dizer assim, ó, se você está passando por uma fase de muito estresse, eu sempre digo assim, ó, nossa, vou dar uma mentoria aqui para vocês agora. Nunca dize, eu sou estressada. Eu sou... me ajuda aí mais alguma coisa... Ou a própria... É muito difícil? Isso. Nunca traga essa afirmação. Sempre diga, eu estou passando por um processo de estresse. Eu estou passando por um processo de ansiedade. Quando você está no processo, é algo que vai acabar. É uma fase. Sim. É uma fase. Nossa. Agora, quando você afirma... Gente, quando você afirma, tome muito cuidado com as suas palavras. Elas têm muito, muito poder.
E as afirmações, então, é igual você pegar aqui, ó. Gente, você fala, você envia direto para o seu cérebro. E segundo a PNL, que eu não falei das minhas formações... Nossa, a gente vai precisar de uns 3 episódios, eu acho. Tô Só para achando. Cleide, hein? Que eu tenho formação da PNL, que é a programação neurolinguística. Eu já fiz umas 3 formações, na qual eu sou completamente apaixonada, e ela traz muito essa clareza, traz o quão é importante de nós cuidarmos das nossas palavras, do nosso cérebro, da nossa mente. Então, tome muito cuidado, porque quando você afirma algo, você não vai conseguir equilibrar as suas emoções. E isso traz com o que a Ivete trouxe aqui agora, o fato de como eu recebo. Por exemplo, se você está numa fase muito estresse, eu posso falar a mínima coisa, a Ivete vai receber como uma ofensa. Deixa eu contar aí rapidinho. Hoje eu estou num processo que eu tenho menos TPM do que antes da gestação. Eu sempre falei para o meu marido assim, quando eu engravidar, você te acalma, te aguenta, porque, né? E assim, foi muito incrível porque mudou totalmente. Eu tive uma gestação muito tranquila e hoje eu não tenho. Mas antes, eu me lembro, o meu esposo, a gente gosta de pescar. E teve fases da vida assim, ó, de TPM, assim, ó, pegando, e aí ele pegava e mandou uma figurinha para mim assim, ó. Ele assim, tava num anzol e tava um coraçãozinho assim, te amo, mas ele me mostrava assim, ó, a uns 50 metros longe, porque se ele chegasse perto, né? Então assim, como você recebe isso de acordo Sim. com o que você está, Sim. né? E assim, ele estava sendo carinhoso, querendo demonstrar o amor dele, mas para mim aquilo, naquele momento... Era uma ofensa. Era uma ofensa. Era me chamar de bonita, que eu me ofendia. Sim, porque não tinha um processo de autoconhecimento, não tinha esse lado todo, né? Então, né, para fechar essa coisa aqui, mais uma mentoria, o fato assim, ó, quando alguém lhe julga, lhe critica, não se ofenda. Sabe por quê? Porque aquilo não é seu. Aquilo é da pessoa que está falando. Aquilo é totalmente dela. Não é teu. A pessoa só fala o que está dentro de si. Isso são chaves que a gente vai virando. Os lábios falam que o coração está cheio. Entende? Então, por que você se ofende tanto quando alguém traz uma crítica? É porque dói, né? Dói, mas quando você não tem o processo do autoconhecimento em dia. Porque quando você tem, eu gosto de fazer assim, ó. Pega aquela crítica, coloca na tua mão. Coloca ela aqui e faz 3 perguntas. Essa crítica é verdadeira? Essa crítica é sua? Você é o que essa pessoa está falando? Conforme as suas respostas, você assimila. E se você descobrir que é, então bora resolver? Bora resolver. Né? Se não dá conta sozinho, nos procure, que a gente auxilia você. Mas não é? Não é? Ô, Cleide, infelizmente o nosso tempo está já se esgotando. Pois eu não disse para vocês que a gente resolveu abrir uma brecha para fazer um episódio para falar da gente, mas a gente precisa de muito mais. Muito mais. Então, talvez a gente venha mesclar num futuro, né, essas conversas que eu acho que... Porque quando a gente traz convidadas, o nosso foco ele é total nelas. Então, a gente não... E nem faz questão, né, de trazer... Porque não é pra gente, né? As convidadas... gente traz abertura para ela trazer o conhecimento dela para auxiliar você. Isso. Então, tem mas eu estou vendo que a gente tem muita coisa que a gente pode falar. Tem. Com certeza tem, e não vai ser pouco. Nós vamos organizar e fazer mais episódios, né, Ivete? Isso aí, vamos precisar, né? É lógico, se você gostar, né? É lógico, se você gostar, né? Agora, se você não gostar, já avisa aí que a gente só traz convidadas. É isso aí. Tá, e vamos seguir para o nosso encerramento. Deixa eu te fazer uma pergunta, Cleide. Se você tivesse um conselho para dar para uma mãe, qual seria esse conselho? Primeiro de todos, busque dentro de você. Primeiro, olhe o seu sentimento, o seu amor, aquilo que realmente
você quer para a sua vida? Alinhe, tenha um propósito. Segundo, ou talvez deveria ter sido o primeiro, busque Deus. Ele vai ser algo que todos os dias ele vai te trazer um direcionamento. Cleide, eu não sei como. Todos os dias no meu Instagram eu coloco um versículo e o que aquele versículo auxilia você como mãe. Então, já comece por ali. Já aproveita e deixa a tua rede social, depois eu falo da minha, já aproveita e aproveita o gancho. Tem o terceiro? Depois eu falo a rede? Claro. Terceiro, faça a mentoria MFF, que você não vai se arrepender. Quarto, me siga nas redes sociais. Cleide Hoffmann, com H, 2 Fs e SC no final. É isso aí. E agora? E agora, o que o Clube Kids pode auxiliar em uma palavra para a mãe? Uau, em uma palavra? Ou em uma frase? Ou uma frase? Vamos melhorar, né? Porque uma palavra aí você me... né? Mas vamos nos desafiar aqui. Desenvolvimento, né? A gente traz muito a questão do desenvolvimento, mas na fase certa, no momento certo. E com isso a gente proporciona uma economia, só para falar um pouquinho assim, para vocês terem ideia, em média, a alocação de um mês de um brinquedo, ele gira em torno de 10% do valor do brinquedo. Então, você imagina, você compra um brinquedo para a criança usar, vamos dizer, a média é 36 dias, mas vamos dizer que ela brinque 2 meses. Se você tivesse alugado, você poderia usar 2 brinquedos diferentes naquele período. Então, assim, o valor de um brinquedo, ele gira em torno de uma alocação por mês, por 12 meses. Ou seja, em vez de você comprar um brinquedo, você pode alugar 12 brinquedos no primeiro ano da criança. E ela sempre vai brincar de acordo com a necessidade dela. Ela vai desenvolver de acordo com a necessidade dela. Então, é isso que a gente proporciona, é isso que a gente oferece. E é mais ou menos isso que eu acho que a gente termina por aqui hoje, Ivete? Terminamos, e eu acho que a gente só precisa enfatizar que a gente juntou o melhor dos 2 mundos, né? O cuidado com a criança, o cuidado com a mãe e com a família, né? Porque se eu trago essa minha expertise no desenvolvimento das crianças, auxiliando as crianças no desenvolvimento, a Cleide traz justamente essa fala, essa conversa para complementar do cuidado para a mãe e com as crianças. E as famílias, porque quando a gente cuida da família, né, de uma maneira geral, a gente está abraçando todos, né? E é esse o nosso intuito aqui. Eu acho que esse é o nosso propósito, né? Sim. É cuidar do âmbito familiar. Exatamente. Vamos dizer assim. Não é cuidar de um ou cuidar do outro. Por mais que eu trago mais a minha fala no cuidado da mãe, mas ele também com estratégias para você educar o seu filho, estratégias de como lidar em cada fase. Temos e-books que vai estar auxiliando. Dentro do Instagram, todos os dias tem algumas estratégias também de como você educar, como lidar com uma criança numa birra, num mercado, ou em coisas assim. Sim. Então, não é o cuidado de uma mãe, porque quando nasce uma criança, nasce uma mãe. E essa mãe não é só cuidar de si, ela também precisa cuidar dos desafios que vêm com a maternidade, Sim. com aquela criança. Ela precisa saber lidar com as birras, por que daquela birra, o que está acontecendo e o que fazer. Então, também tem esse lado, Sim. que você precisa olhar para isso. Porque uma mãe, ela jamais vai deixar de ser mãe. Não tem. Uma mãe nasceu, uma criança nasceu uma mãe. Ela tem que olhar para o lado que ela continua sendo mulher, ok, mas ela precisa olhar e saber que sempre ela está ali
Minhas filhas são adultas, mas eu sou sempre mãe. Meu celular estava aqui, ó, tocando. Quem é? Minha filha. E eu já vou responder, eu já vou dar a atenção para ela que ela precisa. Nós já estamos encerrando. Então, eu digo assim, às vezes você não consegue dar aquela atenção naquele minuto, mas você vai depois, em segundos, explica o que aconteceu, e ela já é adulta, também sabe que nem sempre a gente está totalmente disponível, e às vezes não é a quantidade de tempo, mas sim a qualidade. Exatamente, exatamente. Deixa eu só deixar o meu @ aqui, mas antes eu queria só falar uma coisa, só para complementar. Por isso que o nosso podcast é Vozes Maternas da Nossa Família para a sua família. Né? A gente traz muito isso, né? E só para quem quiser seguir, né? É @Clube Kids Palhoça São José. E eu acho que a gente precisa deixar um recadinho muito importante também aqui. Quem tiver interesse em participar do nosso podcast, a gente está com a curadoria aberta. A gente vai deixar fixado aqui nos comentários isso. O link para você se inscrever, para a gente poder chamar para fazer uma reunião e ver a disponibilidade de você também participar desse bate-papo. Então, se você é mãe, se você trabalha com crianças, ou se você tem um conhecimento, uma expertise, algo que você possa trazer para auxiliar essa mãe, a gente deixa aqui o nosso convite. E aqui embaixo de todas as descrições vai estar, na descrição, o link onde você pode se inscrever, ou talvez você que está nos assistindo conheça alguém que, essa pessoa ela tem muito conhecimento, já envia para ela, faz esse convite com muito carinho para a gente trazer aqui sempre esse lado muito, muito poderoso para você. Então é isso, ficamos por aqui por hoje, Cleide? Ficamos por aqui. Muito obrigada pela oportunidade de dividir novamente esse espaço contigo. A gratidão é toda nossa. E mais uma vez, da nossa casa para a sua casa.